Olá, poderosas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao nosso segundo dia da quarta semana. O nosso tema de hoje é: você briga com o seu Criador? E aí? Você briga com o seu Criador? Você briga com Deus? E aí? O que você acha? O que você me responde? Briga ou não briga? Claro, gente, que se nós formos responder essa pergunta, nós vamos falar, claro que não. Veja só, Sabrina, eu brigar com o meu Criador? A nossa primeira reação foi, bom, claro que não. Eu nunca brigaria com Deus. Mas hoje nós vamos entender o que significa brigar com Deus. Aqui está o que a Bíblia diz. Em Romanos, capítulo 9, versículo 20 e 21, a palavra diz assim: mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer dois potes, um pote para uso especial e um pote para uso comum. Amém? Você já parou para pensar que todas as vezes que você se compara com outra pessoa, você está brigando com seu Criador? Sabe por que isso acontece? Porque todas as vezes que nós nos comparamos, nós estamos dizendo: Deus, você realmente pisou na bola. Dessa vez você errou feio. Você não me fez do jeito certo. Você deveria me ter feito assim. Você deveria ter feito assado. Então todas as vezes que você se compara a sua vida com a de outras pessoas, você está dizendo: Deus, você errou. Você está dizendo: você deveria ter feito assim. Você deveria me ter feito assim. Mas nós precisamos entender que Deus nos fez para um propósito. E como nós lemos aqui, Deus pode fazer, o Criador pode fazer vários tipos de pote. E cada pote para a sua finalidade. Deus nos criou para o seu propósito, para o seu plano. E parece algo clichê. A todo momento nós temos que ficar repetindo isso. Deus nos criou para um propósito. Por quê, gente? Porque Deus de maneira especial nos fez única, cada um com a sua capacidade, cada uma com as suas particularidades. Deus nos criou. Então nós, como vasos, nós não podemos dizer para o nosso Criador: eu quero ser usada nisso, eu quero ser usada nisso. O Criador, ao nos fazer, Ele próprio já sabe o destino que nós vamos ter. Ele já sabe para que nós fomos criadas. Ele já sabe onde Ele deve nos usar. Para que nós vamos ser que tipo de vaso? Nós vamos ser um vaso comum? Nós vamos ser um vaso especial? Afinal de contas, Ele quem define, o nosso Criador que define quem somos. Então nós não podemos nos tornar uma mulher poderosa sem que nós possamos entender o quanto nós somos especiais, o quanto Deus nos criou de maneira única. Ele nos criou de maneira específica. Então nós precisamos entender que uma mulher poderosa precisa saber que Deus a criou de maneira única. Você já brigou então com o seu Criador? Você está brigando com o seu Criador? Todas as vezes que nós reclamamos e parece ser algo: nossa, quantas vezes eu já reclamei? Talvez você está pensando: nossa, quantas vezes eu já reclamei da pessoa que Deus nos fez? Eu queria ser usada em outro ministério. Esse ministério não tá legal, esse ministério não tá bom. Sabe, quando você está pensando assim, você está brigando com o seu Criador. Você está dizendo: Deus, eu tenho uma ideia melhor, eu tenho um plano melhor, eu acho que eu vou ser mais usada assim, eu acho que eu vou ser mais usada assada. Então, quando nós estamos sempre questionando Deus
por que isso? Por que isso? Nós estamos brigando com o nosso Criador. Nós estamos dizendo, eu sei o que é melhor para mim. E sendo que não é assim que deveria acontecer, porque ele diz, olha, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E outra vez o Senhor também vai dizer, os meus pensamentos são maiores que o seu. Ainda não chegou ao seu coração aquilo que tem preparado para você. Nem mesmo os seus olhos viram, os seus ouvidos ouviram. Então, nós temos que parar de brigar com o nosso Criador. Porque, assim como o oleiro modela o vaso, ele pode fazer um vaso delicado. Mas ele pode fazer um vaso robusto para ferver água. Ele pode fazer um vaso para enfeite, mas ele também pode fazer um vaso robusto para ferver água. Deus, ele cria pessoas diferentes para cumprir o seu propósito. Então Deus, ele nos fez exatamente do jeito que ele quis. Por quê? Porque do jeito que nós somos, nós vamos cumprir o propósito que Deus nos criou. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver pessoalmente a confecção de um vaso. Eu nunca tive essa oportunidade, não. Mas eu já vi vídeos na internet, imagens a respeito de como o oleiro molda o vaso. E eu, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, não me daria bem nessa função de maneira nenhuma. Porque eu sou muito desastrada, espalhafatosa. Então, não daria de maneira nenhuma para me ter aquela função. Mas se você já reparou, é uma luta ali contra a gravidade, o negócio girando. E já sei que isso não seria para mim. E moldando aquele vaso e ele brigando, dando a forma, apertando, ajeitando o barro robusto. E muitas vezes, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas o oleiro, quando o negócio dá errado, o que ele faz? Ele amassa tudo e começa de novo. Quando o vaso dá errado, é exatamente isso que o oleiro faz. Ele amassa e ele vai lá e faz de novo. E muitas das vezes, gente, o barro não coopera de maneira nenhuma. Se o barro cooperasse, sabe? Se o barro facilitasse o processo, porque o barro é duro, o barro é pesado, imagine só, girando aquela roda toda, aquela movimentação ali, que eu já fico não me imaginando ali naquela situação, porque não seria para mim. Mas o vaso ali pesado, e o oleiro tem todo aquele trabalho. E a Bíblia diz que nós somos exatamente como um monte de barro. Deus, ele nos molda e nos forma, nos preparando para cumprir o propósito específico que ele tem para nós. Há momento que nós estamos finalmente quase prontas para sermos usadas por Deus. E o que nós fazemos? Assim como o vaso, nós desmoronamos. Nós desistimos de estudar a palavra. Nós desistimos de ler a Bíblia. Nós desistimos de romper em fé. Nós desistimos do nosso plano de oração. Nós desistimos muitas das vezes. O barro não coopera, como eu já disse. E aí, nós desistimos. Nós abandonamos a igreja. Achamos que o problema está na igreja. Nós abandonamos as pessoas. Nós abandonamos a nossa missão. Nós deixamos de lado as pessoas que nos chamavam para oração. Nós abandonamos. Nós abandonamos essas pessoas. E o que acontece? Aí nós vamos desmoronando cada vez mais. Então nós precisamos entender que quando desmorona, quando o vaso desmorona, quando o barro desmorona, o que o oleiro faz? Ele amassa. E aí então ele começa tudo de novo. E é assim que Deus faz conosco. Quando nós desmoronamos, quando nós paramos de orar, quando nós paramos de ler a palavra, quando nós paramos de crer, o que acontece? Nós desmoronamos e o Senhor precisa de ir lá a nos amassar e fazer tudo de novo. Para quê? Para que nós possamos ser um vaso que Ele pode usar. Ah, se nós cooperássemos.
Ah, se nós fizéssemos a nossa parte. Ah, se nós não parássemos de orar. Ah, se nós não parássemos de buscar o Senhor. Como seria mais fácil sermos transformadas em mulheres poderosas? Como seria mais fácil, meu Deus, se nós cooperássemos, gente? Mas o Senhor, com todo o seu amor, com toda a sua paciência, o Senhor, Ele nos molda quantas vezes for preciso. E nós precisamos então ver que Deus, Ele quer que nos tornemos mulheres poderosas para que Ele possa usar. E para isso, nós precisamos estar no centro da vontade. Nós precisamos nos render para o oleiro para que Ele possa cumprir em nós os seus planos. Nós precisamos nos render e estar no centro da vontade de Deus para que Ele nos molde como Ele quiser. Todas nós temos uma briga com Deus, se formos olhar na verdade. A minha briga com Deus, gente, eu até comecei a compartilhar com vocês na semana passada, foi o fato de que eu não me achava. Deus estava dizendo aquilo que eu era e eu não conseguia ver aquilo que eu era. Eu sempre acreditava naquilo que as pessoas estavam dizendo. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de fazer amigos, porque eu não me sentia a mais popular, a mais sociável, a mais simpática de todas, devido à minha personalidade. Então eu tinha uma briga com Deus. Deus estava me chamando para fazer algo e eu ficava, não, eu não sou pronta, eu não sou a Miss simpática, eu não sou a Miss popular, não. Então nós precisamos descobrir aquilo que nós brigamos com Deus, para que nós possamos ir contra essas coisas. Talvez você, assim como eu, você está aqui participando desse desafio, mas você ainda continua com rótulos que não é Deus que colocou em você. Talvez você ainda continue se achando indigna demais de ser usado por Deus. Você precisa compreender que Deus vai te usar não porque você é boa, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele, é tudo sobre o nosso Criador, é tudo sobre quem Ele é. Então, por mais que você tenha personalidade difícil como eu, por mais que você não é a mais simpática como eu, por mais que você não é a mais popular, Deus deseja cumprir em você um plano, mulher poderosa. Deus deseja usar você, porque você não vai ser a perfeita. E isso tira de nós um peso, gente, quando a gente para de imaginar que nós vamos ser perfeitas, que nós precisamos de atingir o topo da perfeição para ser usada por Deus. Então, sobre brigar com Deus é exatamente sobre aquelas coisas que Ele deseja ministrar em nós e nós rejeitamos. E quando nós rejeitamos que Deus ministre em nós, consequentemente nós não vamos ser usados por Deus. Por quê? Porque Deus vai fazer algo em nós e através de nós. Por isso que às vezes já chega pessoa perto de vocês que enfrentaram os mesmos problemas, porque Deus deseja ministrar em você para que Deus possa usar a sua vida como referência nesse assunto. Então nós precisamos parar de brigar com Deus. Nós precisamos aceitar que o Criador nos fez para uma obra maravilhosa. Nós precisamos acreditar que o Criador, Ele nos ama, que sim, nós não podemos ser as mais perfeitas, as mais simpáticas. Talvez você não pode se achar a mais bonita de todas, mas você precisa entender que Deus, o conteúdo que Deus deseja é o profundo do nosso coração. O conteúdo que Deus anseia é o nosso coração. Aquilo que Deus está buscando é pessoas que se rendem, pessoas que dispõem o seu coração, pessoas que digam: eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível para o Senhor. Será que você aí é capaz de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível? É muito pesado nós dizermos isso, mas sim, é preciso dizermos que nós estamos disponíveis. É preciso sim nós dizermos: Senhor, cura-me, Deus, cura-me das minhas dores, cura dos meus traumas. Eu preciso ser uma mulher usada pelo Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me para a tua glória. Que o Senhor seja o nosso primeiro, o que o Senhor faça de nós aquilo que Ele deseja fazer. O Senhor, Ele pode encontrar você onde você estiver. O Senhor pode encontrar você, mulher de barro, e te moldar e fazer de você o vaso que Ele tanto deseja. Mas para isso,
nós precisamos querer, nós precisamos nos render e deixar, pare de brigar, vamos parar de brigar com Deus. O nosso Criador, Ele sabe exatamente, Ele não errou em fazer você, Ele não errou em criar você do jeitinho que você é. Amém? Essa palavra é muito poderosa, essa palavra toca o meu coração, de eu ficar emocionada, porque se nós formos olhar a nossa história, nós não poderíamos estar aqui hoje, mas pela graça de Deus nós estamos aqui. E nós, a partir do momento que pararmos de dizer para Deus, você errou ao me fazer, não, você deveria me ter feito assim, o Senhor, Ele vai nos usando cada vez mais para a glória do nome dEle. Então vamos às nossas perguntas de hoje. A primeira pergunta é: o que significa brigar com Deus? Pergunta número 2: de quais maneiras você já brigou com Deus? Pergunta número 3: cite 5 aspectos específicos sobre você e os quais você tenha rejeitado. Você está disposta a aceitá-los e a entregá-los a Deus, para que Ele a use como pretendia desde o início? Pergunta número 4: qual é a principal lição que você aprendeu no estudo de hoje? Um beijo, até amanhã!